Olá! A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar o projeto de lei que cria o Estatuto da Vítima. O objetivo da proposta é proteger os direitos de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos por ser vítima de crimes, desastres naturais ou epidemias, como, por exemplo, a de Covid-19. E quem vai dar mais detalhes sobre o projeto é o relator do grupo, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos vocês aí, aos técnicos da parte técnica da nossa TV Câmara. Realmente fui escolhido como relator de um grupo de trabalho de um projeto que eu entendo ser um projeto de grande importância. Infelizmente, as vítimas nesse país, e sejam vítimas através de desastres naturais, de violência, ou crimes do próprio Estado, que às vezes ficam longe da vítima, né? ou trazem problemas, essas vítimas, infelizmente, nunca tiveram proteção. Claro que a gente sempre fala, bom, mas o Estado dá proteção, mas até onde o Estado dá proteção? Eu costumo dizer, sabe, que nenhuma vítima pode sofrer sozinha. As vítimas, normalmente, elas sofrem exatamente por omissão do Estado. Então, quando elas estão no sofrimento, elas precisam ter o Estado ao lado delas, precisam ter o poder público amparando e levando elas a um novo momento. Portanto, o Estado, então, deve propor essa proteção à vítima. E é exatamente isso, através desse projeto do deputado Rui Falcão, que nesse grupo de trabalho nós somos relator, acabamos assumindo isso para tentar mudar esse quadro. Porque as vítimas, normalmente, você sabe, elas já carregam o sentimento de abandono. Quando ela é vítima do Estado, ou seja, quando o Estado não a protege, porque nós vimos um quadro muito ruim durante esse tempo todo, que normalmente a impressão que passa para a sociedade é que alguém que praticou o crime que é a vítima. Ah, mas coitadinho, ele praticou, por isso não, não. Então, por exemplo, alguém que está na rua, daqui um pouco ele tem o seu automóvel, que alguém fala, não, mas por que ele saiu na rua com o automóvel? Por isso alguém tomou o automóvel e fez um mal para ele. Não, não. A vítima é aquele que estava no automóvel. Não é a vítima, a proteção do outro lado. Nós temos que proteger essa vítima. Nós temos que mostrar para essa vítima que o Estado está ao lado dela, sempre para punir o agressor e deixar com vida mais tranquila, ou pelo menos sentindo a segurança do Estado, aquele que foi agredido, que foi atacado. Agora, nós vemos... Desculpe, fale. Não, só para lembrar, porque é um estatuto de vítima, e, no entanto, nós temos na sociedade diversas fragilidades. Ela pode ser vítima não somente na área de segurança, mas Sim. na área de saúde, na área da educação. E como conciliar, num só estatuto, o atendimento a essa vítima, que pode ser de áreas tão díspares? Nós temos, lamentavelmente, o Estado despreparado. Né? Nós temos um Estado que, infelizmente, quando você pega, por exemplo, o agressor e o agredido, na hora que você pega os dois, por exemplo, um momento de custódia, por exemplo, não é? Que a pessoa vem fazer tá? Ela acaba ficando ela na frente do próprio agressor. Então, isso é um grande problema, porque normalmente o Estado não tem esse preparo. Quando, por exemplo, violência a mais, né? Sim, fica uma violência muito maior. Não é? A audiência de custódia, por exemplo, tem mostrado isso. Por outro lado, você imagina, por exemplo, quando, no caso aquilo que se aproxima, às vezes, que infelizmente chega ao feminicídio. Muitas vezes a mulher tem medo de denunciar, exatamente por quê? Porque depois ela não se sente protegida, porque essa pessoa, infelizmente, vai para a rua, vai agredi-la novamente e vai continuar ameaçando. Então, esta é a vítima que nós precisamos proteger. Claro que alguém fala, mas o Estado, infelizmente, não tem ainda ferramenta suficiente. Tá bom, mas nós temos que responsabilizar o Estado, nós temos que fazer com que o Estado crie condições suficientes para que esta vítima possa ter a proteção. Ela não pode ser vítima duas vezes. Se ela for vítima duas vezes, ela, de qualquer forma, essa pessoa acaba chegando a um ponto de estrangulamento de loucura. É exatamente isso que nós queremos proteger. Repito, o Estado precisa ter condições de fazer isso. E, para isso, na hora que nós criarmos sanções também para o Estado que não se preparou para isso, consequentemente, o Estado vai se preocupar e o poder público vai criar condições também para não viver daqui um pouco pagando mais indenizações, porque aquilo que ele deveria fazer, infelizmente, não está fazendo. Que direitos que vão ser assegurados às vítimas? Bom, primeiro, o direito de que realmente você veja justiça acontecendo.
E o grande problema nesse país, o que mais incomoda às vezes é exatamente ela ver que não houve justiça. Nós tivemos, por exemplo, uma reunião com o ministro da Justiça que explicava exatamente isso. O grande problema... Por exemplo, a deputada Yared hoje fez uma declaração até muito emocionante. Ela que foi vítima, perdeu o seu filho em um acidente de automóvel e um rapaz que, infelizmente, era um político e que estava a 130, 140 por hora, matou o filho dela, um jovem promissor com 2 faculdades, falando 4 idiomas, e que, na realidade, em determinado momento, ela ficou sendo a vítima disso. Por quê? Porque, infelizmente, não houve justiça nesse caso. E aí a pessoa vai responder em casa e o outro lado fica sempre se sentindo ameaçado e tem medo, inclusive, de ir nas suas próprias audiências. Se nós pegarmos, por exemplo, nesse Brasil, um Brasil, infelizmente, ainda com tantas distâncias sociais, nós vamos ver que nas regiões mais pobres desse país, a pessoa tem medo de fazer a denúncia. E tem medo de fazer a denúncia porque ela pode ser vítima desta mesma pessoa que foi o agressor da sua família ou muitas vezes tirou a vida, e essa pessoa fala, se você me levar à polícia, eu acabo fazendo com você. Agora, essa pessoa está sendo agredida não só 2, mas tantas vezes quantos os dias que elas viverem. Agora, deputado, as responsabilidades que vão ser incluídas na proposta vão ser só para os governos ou também na sociedade civil, já que nós temos visto algumas tragédias e que as empresas causadoras não estão sendo punidas severamente para não causarem outros problemas, como nós vimos em Brumadinho. O que está previsto no projeto sobre isso? Brumadinho é um grande exemplo. Agora, é claro que qual é a ideia desse estatuto? Nós temos expectativa de quando fechar o nosso relatório, colocar também essas irresponsabilidades que elas precisam ser punidas. Repito, Brumadinho é um caso, mas tem tantos outros. Tem, por exemplo, situações em que prefeituras deixam alguém fazer a casa em um morro, e depois esse morro desaba e mata não só aquelas pessoas, mas outras que estavam na parte de baixo. A prefeitura tem que ser responsabilizada por isso, porque essas vítimas elas vão ficar totalmente na dependência de que a justiça resolva, mas que, de qualquer forma, o poder público ou a iniciativa privada ou a empresa privada do outro lado venha pagar. Nós tivemos, por exemplo, casos em Cubatão, que era uma área muito poluída, e quantas vítimas se tornaram ali. Mas essas vítimas muitas vezes ficaram para lá, infelizmente, tem medo, porque acham que a justiça é muito distante dela e muitas vezes acabam não entrando na justiça. O que nós precisamos é criar a coragem nas pessoas de denunciarem e elas saberem que após a denúncia elas terão total proteção e que vai se fazer justiça, e muitas vezes, se o dano foi moral, se o dano foi físico, se o dano foi qualquer dano que seja, ela possa ter o ressarcimento disso. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta sobre essa proposta que está sendo discutida na Câmara. Eu que agradeço inclusive a nossa tia Heron, que é a presidente do nosso grupo, não é? E todos aqueles que, felizmente, têm feito as suas declarações e trazendo os seus testemunhos para que a gente faça, que esse grupo possa realmente fechar um perfeito relatório que, pelo menos, consiga atender bem as vítimas dessa nossa sociedade que sofrem tanto. Muito obrigado a vocês. Eu conversei sobre o grupo de trabalho que analisa um projeto de lei que cria o Estatuto da Vítima. Foi com o relator, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.